Bom, eu sou oficial de avaliação e monitoramento do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD é o braço de desenvolvimento dentro da ONU, mas ele trabalha como agência coordenadora do sistema ONU também. Então, nós trabalhamos juntos com todas as agências da ONU, Unesco, Unicef, OPAS, nesse trabalho de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Mas o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Alguém aqui já ouviu falar dos Objetivos do Milênio, trabalha aqui? Eu queria que levantasse a mão quem realmente já trabalha com os Objetivos do Milênio. Bom, então nós vamos chegar mais adiante. Por que isso é importante também para vocês, engenheiros, agrônomos e arquitetos? Bom, os Objetivos do Milênio, então, hoje são o maior compromisso do mundo, um acordo global para reduzir a pobreza e as privações a taxas historicamente sem precedentes, através de uma ação multilateral de colaboração. Ou seja, trata-se hoje da principal estratégia pró-desenvolvimento das Nações Unidas. Em 2000, de setembro de 2000, todos os países membros das Nações Unidas se reuniram na Assembleia Geral das Nações Unidas e firmaram a Declaração do Milênio, de onde saiu a Agenda de Desenvolvimento do Milênio e os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Cada um desses objetivos está alinhado com metas e indicadores a serem monitorados para que a gente consiga alcançá-los até 2015. O prazo para todos os países é 2015. Por favor, pode passar. Bom, esses são os ícones que representam os Objetivos do Milênio. Eles foram feitos aqui no Brasil, mas vocês podem encontrar esses ícones sendo utilizados em todos os países do mundo, e principalmente na sede das Nações Unidas. O interessante é que esses ícones são bem coloridinhos, são bem chamativos. Às vezes as pessoas falam que a minha palestra parece uma palestra para criança. Mas esse é o objetivo mesmo, fazer uma coisa chamativa e simples, para que até uma criança entenda e se associe a essa ideia. Possa compartilhar e dividir esse compromisso também, para que a gente possa alcançar esses objetivos do milênio dentro do prazo estabelecido. Bom, eu vou ler rapidamente os objetivos para vocês que não conhecem. 1, erradicar a extrema pobreza e a fome. O 2, atingir ensino básico universal. O 3, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres. O 4, reduzir a mortalidade infantil. O 5, melhorar a saúde materna. O 6, cuidar das questões de AIDS, malária e outras doenças relacionadas. Garantir a sustentabilidade ambiental, o 7. E o 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Essas metas, elas estão todas ligadas umas às outras. Não existe muito tom de se trabalhar ela uma ou outra, porque uma depende da outra e o progresso de uma depende do progresso da outra. Uma vez que a gente trabalha apenas uma e negligencia qualquer uma dessas, atrapalha o progresso dessa meta que está sendo trabalhada. Pode passar, por favor. Passa mais um pouquinho. Bom, quando se começou a discutir, fazer estimativas, planos com base nesse prazo para 2015, se anunciava que entre os vários avanços e benefícios, ao atingir os objetivos do milênio, significaria que até 2015, mais de 500 milhões de pessoas sairiam da extrema pobreza, mais de 300 milhões não passariam mais fome, 650 milhões não teriam acesso ao saneamento básico e 30 milhões de crianças deixariam de morrer antes de completarem 5 anos. Por favor, pode passar. Falava-se de sermos a primeira geração a poder erradicar a extrema pobreza do mundo. Os relatórios, em seguida, continuaram a dizer e reafirmar que ao mundo não faltam recursos financeiros nem capacidade tecnológica para agir. E não fazermos isso, ao falhar, significaria que fomos incapazes de fomentar a vontade política necessária e de dividir essa responsabilidade para o alcance dessas metas. Por favor. Significaria ignorar o 500 mil de mulheres que morrem por ano na gravidez ou no parto por falta de assistência adequada. Assistência simples, nada complicado. Seria ignorar os milhões de crianças órfãos de pai e mãe vítimas da AIDS. Seria ignorar que continentes podem desaparecer debaixo d'água junto com ecossistemas inteiros. Por favor.
ignorar que muitos jovens ainda recorrem ao crime por falta de oportunidades de emprego. E a ignorar que todas essas e muitas outras das questões de hoje teríamos condições de solucionar havendo vontade política e coragem para dividir essa responsabilidade, compartilhar esse compromisso. Por favor. Mais uma. Bom, dentre os nossos maiores desafios, vale notar que ainda temos hoje globalmente 1,4 bilhão de pessoas vivendo na extrema pobreza. Por outro lado, é claro que já tivemos alguns avanços, já são 400 milhões a menos desde 1990, quando nós começamos a monitorar essas questões dos objetivos do milênio. Essa é a linha de base, 1990. Ainda temos também quase 10 milhões de crianças abaixo de 5 anos morrendo por ano. Claro, ainda são 3 milhões a mais sobrevivendo a cada ano também, e isso é um desenvolvimento considerável, apenas por uma simples ação de trazer e levar vacinas a mais de 80% das crianças do mundo em desenvolvimento. Pode passar, por favor. Mais uma. Com relação à educação, existem hoje ainda cerca de 75 milhões de crianças fora da escola. E ainda precisamos implementar medidas muito sérias para combater a baixa qualidade do ensino, a alta evasão escolar e as repetências. Por outro lado, acho que também vale a pena notar que já temos 40 milhões de crianças a mais na escola desde 1990. Então, é um avanço considerável. A dificuldade é manter essas crianças na escola e garantir a qualidade, evitar as repetências. Por favor, pode mudar. Mais uma. Bom, ainda temos 10 mil mulheres que morrem durante a gravidez e o parto a cada semana. Apesar de uma diminuição de 576 mil em 1990 para 536 mil em 2005, a gente ainda pode ver que essa mudança é mínima. Eu coloquei dados de 90 para 2005 porque a subnotificação nesse tema é muito alta. Então, é difícil eu te dar um dado mais próximo para 2009, com muita segurança em termos globais, porque realmente é muito difícil. A subnotificação é muito alta, não apenas no Brasil, mas principalmente no resto do mundo. Pode passar. Mais uma. Bom, ainda temos 33 milhões de pessoas infectadas com HIV e 2 milhões morrendo de AIDS a cada ano. Com a malária, é 1 milhão o número de pessoas que morrem a cada ano ainda, inclusive uma criança a cada 30 segundos. Mas também tivemos alguns avanços, cerca de 300 mil desde 2001, no número de pessoas infectadas com HIV é a redução, o que baixamos. E a prevenção de malária tem melhorado com a produção de redes de inseticidas para mosquitos, ou seja, isso tem avançado, mas ainda não no ritmo que nós precisamos para vencer a meta até 2015. Por favor, pode mudar. Mais uma. Bom, na questão de saneamento e meio ambiente, nós temos 2,6 bilhões de pessoas sem saneamento, 884 milhões sem acesso à água encanada. O avanço em saneamento ainda é muito preocupante, mas já são, pelo menos na parte de acesso à água, 1,6 bilhão de pessoas já conseguiram acesso à água desde 1990. As emissões de gases, efeito estufa, continuam aumentando. E o desmatamento também continua avançando, assim como a perda de ecossistemas e da biodiversidade. Mas houve uma queda substantiva, realmente interessante, na utilização de substâncias que prejudicam a camada de ozônio. E a proporção de áreas ambientais protegidas também tem aumentado, o que é um símbolo interessante do comprometimento dos governos e da sociedade civil em estar cobrando alguma atitude nessa direção. Mas ainda não é suficiente. Pode passar, por favor. Mais uma. Bom, infelizmente, vemos que, no geral, as economias têm falhado em prover emprego pleno aos jovens. E os recursos financeiros para o desenvolvimento continuam a cair. Os doadores internacionais não levam a cabo compromissos assumidos desde 2000, na cúpula do milênio, para ajudar os países em desenvolvimento. Mas, por outro lado, o crescente acesso à informação e tecnologias, principalmente de comunicação móveis, pode oferecer oportunidades interessantes. E o envolvimento da sociedade civil a partir desse desenvolvimento, a partir dessas oportunidades de comunicação, também é bastante animador. Eu vejo ali
tem uma frase interessante ali na parede, né? A tecnologia nunca esteve tão perto da natureza. De fato, isso é um grande avanço. A gente poder disponibilizar dessas tecnologias para trabalhar o desenvolvimento de uma forma mais saudável é realmente um avanço. Só que perto da natureza, a tecnologia também pode ser bastante prejudicial. Então, é importante ter uma ideia de como se trabalhar essa tecnologia para avançarmos de uma maneira mais igualitária. Por favor. Bom, no caso do Brasil, então, essas bolinhas embaixo ali, em cima de cada um desses ícones, representam o avanço do Brasil em grandes médias. Ou seja, né, o Brasil avançou em 4 daqueles grandes objetivos. E eu vou depois passar um por um rapidamente. Mas eu queria mostrar que essa é a imagem das grandes médias nacionais. Na média, o Brasil tem avançado muito bem, principalmente comparado ao resto do mundo. No entanto, por favor, pode passar mais um. Eu queria mostrar para vocês a diferença de quando nós começamos a desagregar os dados, né, de como isso complica para trabalhar. Né? Primeiro nós vemos o Brasil todo verdinho, né, mostrando que nós estamos trabalhando muito bem, temos avançado muito bem, e na média nacional nós vamos alcançar os objetivos do milênio. Esse em específico eu peguei o objetivo 4, de mortalidade infantil. Então, na média, nós estamos caminhando bem e até 2015 alcançaríamos, como Brasil, o objetivo 4. Mas quando começamos a desagregar os dados por estado, nós vemos que o mapa já começa a modificar bastante. Né? Amarelo, aqueles que têm o potencial ainda de alcançar as metas, mas o vermelho, os estados que não vão alcançar essas metas até 2015. Mais um, por favor. E aí, quando desagregamos os dados por município, a situação é muito mais complicada. O mapa começa a pintar por completo de vermelho. E em estados, até no sul, como, por exemplo, no Paraná, onde sabemos que as metas têm avançado muito bem, nós ainda encontramos municípios que não vão alcançar essa meta em específico. Isso se repete para cada um dos objetivos e todas as metas. Né? É importante a gente começar a trabalhar de uma maneira mais estratégica. E para isso a gente precisa enxergar a nossa realidade de uma maneira mais estratégica. É muito importante trabalharmos com dados desagregados, sabermos como as coisas têm avançado ou não em cada município. Se a gente botar dados desagregados para gênero e raça, a situação complica ainda mais. Ou seja, realmente é muito mais complicado para algumas pessoas chegar ao desenvolvimento. No objetivo 1, o Brasil já ultrapassou a meta de reduzir pela metade e está a caminho de reduzir a 1/4 o número de pessoas abaixo da linha da pobreza até 2015. A desigualdade de renda caiu, né, como nosso colega já mencionou, assim como a desnutrição, mas a obesidade subiu devido à falta de renda para escolher melhor os alimentos e o conhecimento mesmo, a educação para isso. No objetivo 2, o acesso ao ensino fundamental foi universalizado. O desafio agora, como eu falei, é a qualidade do ensino e combater a evasão escolar e a repetência. No objetivo 3, de valorização da mulher, nós vemos que as portas vêm se abrindo lentamente para as mulheres no mercado de trabalho e no mundo político. Mas o trabalho feminino ainda tem mais chances de ser mal pago do que o trabalho dos homens. As mulheres predominam na universidade, mas são minoria nos cargos mais qualificados e o avanço educacional das mulheres ainda não elimina a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, como nós sabemos. No objetivo 4, de mortalidade infantil, o Brasil vem reduzindo, de uma forma interessante, vários estados, mas o esforço não é suficiente. De fato, se não acelerarmos esse trabalho, nós não vamos alcançar essa meta.